Que lindo, né, irmãos? Glória a Deus por mais um culto na casa do Senhor, por essa maravilha que o Senhor nos concedeu. Irmãos, nós cantamos aqui, né, esse último hino aí que nós cantamos, Deus é fiel, né? Então, é lindo, maravilhoso. Os irmãos não conhecem a história de pessoas que estão aqui no nosso meio. Mas, deixa as crianças estar saindo, né? Já oramos por ela. Glória a Deus. Enquanto nós temos um culto aqui embaixo, né, as crianças têm um culto também aí com os professores, né, abençoado por Deus, preparando também um culto para elas. Nós temos essa graça aqui na nossa igreja de que as crianças ela não tem uma pessoa para cuidar dela, para tirar ela do ambiente, não. Enquanto nós temos um culto aqui, elas têm um culto também especial para elas ali no nosso departamento infantil. Irmãos, eu estava dizendo o seguinte, glória a Deus que Ele é fiel. Por quê? Os irmãos não conhecem, muitos não sabem, uns conhecem. Nós temos aqui duas histórias de milagre de Deus aqui presente na nossa igreja. A gente sempre fala assim, Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Por quê? Nós temos uma irmã que estava aqui cantando, que usou, né, o microfone. Esse ano, eu tenho que a família, todos que acompanharam, assim, falaram, Senhor, só por milagre que o Senhor vai dar, né? A condição dela estar conosco de novo. Ela é uma pessoa que, antes de ter aí um problema de saúde, ela é uma pessoa de louvor, mas ela ela teve uma enfermidade cruel e que foi dada assim como sem condições, sem chance. Eles moravam lá no Mato Grosso, vieram para São Paulo para ter um tratamento, mas chegou um dia, logo que eles chegaram na nossa igreja, chegou um dia que deu uma crise tão forte que todos achavam que não tinha mais, que a irmã Angélica não estaria mais conosco. Mas Deus é fiel. E ela sempre orou que ela queria louvar o Senhor. Voltar a louvar o Senhor. E hoje, ela estava aqui, né, no culto que nós separamos para louvar, edificar o nome do Senhor. O Senhor deu condição para ela estar bem, estar aqui conosco. Uma outra história de vida também, eu tenho aqui minha cunhada, a Maria Aparecida, que está aqui conosco hoje. No dia que nós fizemos o evento aqui da entrega do jejum, que nós trouxemos a igreja de Sorocaba aqui junto conosco, ela estava tão mal que ela não teve condições de vir. E ela chegou ao momento que ela falou o seguinte, olha, eu desanimei. Eu desanimei porque a situação que ela também está passando uma enfermidade muito grave, mas nós temos orado, a igreja tem orado, que Deus é fiel. E Deus restabeleceu forças para ela, condições para ela estar aqui hoje assistindo essa festa maravilhosa para Jesus, não é, Cida? Porque ela já está curada em nome de Jesus. Como a Angélica também, nós cremos que ela já está curada em nome de Jesus. E Deus é maravilhoso, irmãos. Então, a palavra diz, né, lá no livro de Samuel, 1 Samuel 7,14, fala, o profeta falou o seguinte, né, ele colocou uma pedra entre duas cidades, Mispá e Sem, para colocar ali uma memória de que até ali Deus os ajudou. Por quê? Porque os filisteus estavam derrotando o povo de Deus. A arca de Israel tinha sido roubada, tinha sido levada, tamanho foi assim o escárnio do inimigo de levar a arca de Deus, a arca da aliança, a arca foi levada e aquele povo estava sofrendo derrotas e mais derrotas. Mas o profeta reuniu o povo em oração e clamaram a Deus, e Deus entrou na peleja, na luta deles, e ali Deus deu a vitória para eles. E eles ergueram uma pedra, porque a palavra diz lá, não precisa abrir a Bíblia, lá em Samuel diz assim, ó,
Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispá e Sem e chamou Ebenezer e disse, até aqui ajudou o Senhor. E aquela pedra, aquele memorial chama Pedra de Ajuda. Irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero dizer que cada um de nós temos as nossas lutas, os nossos inimigos. E se você está aqui hoje, é porque até aqui ajudou o Senhor. Amém? Se o nosso irmão Sidney e Ivone está aqui conosco, porque o Senhor abençoou que essa família estivesse aqui conosco. Muitos que tiveram lutas grandes, chegaram aqui e louvaram o Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E quem que é essa pedra de ajuda? É Jesus. Amém? Essa pedra de ajuda é Jesus. Então, nesse momento que o ano já se acaba, nesse momento em que nós só temos mais um culto para encerrar o ano, mas o domingo antes de celebrarmos o Natal, nós elegemos esse domingo para homenagear aquele que é digno de honra, glória e louvor. Amém? Nós separamos esse domingo para tudo que se fizer aqui, nós estamos lembrando que Ele é a rocha, a nossa salvação. E por isso, o Natal que vem aí, nessa semana, a gente possa celebrar convicto do que nós estamos celebrando, porque é Ele a razão da nossa vida, da nossa esperança. Amém? Irmãos, quando nós falamos aqui, né, o tema desse culto hoje é o sentido do Natal. Até eu pedi que fosse escolhido esse louvor tão antigo, né? Eu sei o sentido do Natal, né? Eu sei que isso mudou a vida de muitas pessoas e a nossa razão de estarmos aqui hoje é porque Jesus nasceu. Então, por isso, quando nós falamos aqui do Natal, muitas pessoas lembram do Natal de diversas maneiras. É uma época festiva, todo mundo dizem boas festas, né? Se você vê os cartões comerciais da sua empresa, o cartão que você manda, que você compra no bazar, já está escrito, o que está escrito lá? Boas festas, não é isso? Feliz Ano Novo, boas festas. Então, amém. Que seja um dia de festa, porque ele merece festa. Mas o que nós queremos ver aqui é o seguinte, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Tudo que já foi colocado aqui, e a palavra de hoje, é para nós, assim, sairmos daqui, entendendo bem o que nós vamos comemorar essa semana, que nós chamamos de semana, comemoração do nascimento de Jesus, amém? Natal já diz, né? Natal é tempo de nascimento, de comemorar o nascimento de Jesus. Eu falo para você o seguinte, quem aqui não já fez uma festinha de aniversário na sua casa? Não é? Quando nasceu o seu filho, primeiro aninho, um parente, você já fez uma festa de aniversário na sua casa ou já foi numa festa de aniversário? Então, o que se faz? Vamos saudar o aniversariante, né? Então, toda festa é para o aniversariante. Então, Natal. Se você for ver a palavra Natal, nós estamos falando o quê? A celebração, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Então, na nossa igreja, nós temos aqui os irmãos que participam de um grupo de WhatsApp, que quando um faz aniversário, nós temos a oportunidade de externar as nossas palavras de alegria pelo aniversário. Então, quando nós temos aqui um aniversariante, que nós estamos sabendo que o irmão está fazendo aniversário, é da família. Então, nós fazemos questão de homenagear o aniversariante. É a oportunidade que você tem de falar palavras que você sente de abençoar a vida daquele aniversariante, de agradecer a Deus pela vida daquele aniversariante. E quando chega o Natal, que nós estamos falando do aniversariante maior, que é Jesus, né? Quantos de nós, mesmo cristãos, fazemos uma reverência ao aniversariante? Ora, Natal é tempo de festa, tempo de alegria, momentos em que as pessoas falam do amor de Deus. Que bom que o mundo pare um momento para falar de amor de Deus, falar do amor ao próximo, mas é tempo, irmãos, para a gente refletir naquele menino que nasceu aquele dia. Como já foi falado até aqui, né? O culto está trazendo aqui uma referência a Jesus. O nascimento de Jesus.
por mais ateu que a pessoa seja, por mais por mais menos que ele conheça a palavra, a Bíblia, por mais que ele não queira saber de Deus, a história, os cientistas, a história escreveu que Jesus mudou a história. Nós temos hoje o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus veio e mudou a nossa história. Jesus veio e mudou o mundo. Jesus veio e deu uma nova esperança. Como foi dito, né? O homem não tinha chance nenhuma de voltar para Deus. Mas Jesus veio para dar essa esperança. Eu creio que todos nós aqui que somos cristãos, que acreditamos que Jesus Cristo é Filho de Deus, que morreu naquela cruz, que o seu sangue derramado tem poder para purificar os nossos pecados, que você declarou Jesus como Senhor da sua vida, você falou da boca para fora e creu no seu coração, eu creio que nós somos salvos pela fé, pela graça. E isso nos deu a condição de ser chamado Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo e ele veio nessa condição que nós já falamos aqui. Então, a palavra diz que Jesus veio, né, como menino. Jesus veio como menino. Mas assim, quando nós olhamos ali, irmãos, a história de Deus, a história é tão assim, Deus escreve, a nossa história é tão assim, começou lá na eternidade. Quando o homem viu que o homem pecou, que Deus, ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, né? Então ele já tinha visto o pecado do homem e ele já preparou aquele plano de redenção, e a palavra diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, por meio também de uma só pessoa viria a salvação, que é Jesus Cristo. E quando nós falamos aqui do nascimento de Jesus, quando a Bíblia fala do nascimento de Jesus, a Bíblia nós temos os profetas que já profetizaram 750 anos antes de vinda de Cristo. O profeta Isaías, lá no livro de Isaías 7,14, portanto, ele fala assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Quando Jesus viria, quando viria o Redentor. A palavra diz aqui, que Isaías 7,14, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, que é Deus conosco. Onde você já viu falar de uma virgem dar à luz a uma criança, se não for pelo sobrenatural de Deus? Não é verdade? E todo mundo sabe, né? Por que teve que ser uma virgem? Por quê? Porque o pecado estava no mundo pela desobediência de Adão, e o homem é a semente, então Maria tinha que ser virgem, pura, imaculada, e o pai não poderia ser um homem, porque senão o Salvador ele tem que estar sem nenhum pecado, então ele não poderia herdar o pecado de Adão e Eva. Então, por isso, a história já diz, Deus preparou lá na eternidade, que seria através de uma virgem, para que Jesus viesse, né, num lar, um escolhido, numa história em que ele pudesse ser santo desde o seu nascimento, na sua origem. Deus já estava concebendo como Jesus santo. Então, mas o mais importante disso, o nome que o profeta falou assim, será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Irmãos, você conhece, aí fora tem muitas e muitas religiões. E as religiões têm um ponto em comum, que é levar o homem a Deus. Amém? Você pode falar os muçulmanos, pode falar todas as religiões que você conhece, o budismo, eles têm um propósito muito semelhante, que é levar o homem a Deus. O cristianismo é diferente. O cristianismo é a única religião que traz Deus até o homem. Porque Jesus, quando nasceu, a palavra diz que Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo. Amém? Então, nós temos que ter esse entendimento da grandiosidade do nascimento de Jesus, porque a palavra diz lá em Isaías 9,6, também Isaías profetizou, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele chamará, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, quando Jesus nasceu,
Jesus, né, sendo aquele que nós vamos estar descrevendo aqui, ao que João escreveu sobre Jesus, nós vimos ali que houveram um sinal no céu. Deus, quando Deus cria ao mundo, lá na fundação do mundo, ele cria a luz, né? Ele chama aqui as luminárias, né? Então a palavra diz o quê? No verso 9. Não. Disse Deus aqui, ó. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação delas, da luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foram-se tarde e manhã. Haja um firmamento. Havia ali um sinal, que aquelas luzes seriam também para um sinal de Deus também. Tem uma outra parte da Bíblia que fala que quando Deus criou as luzes, Ele também criou para um propósito de servir de sinalização para os homens. Ali, quando Jesus nasceu, a palavra diz que os pastores estavam ali no campo e veio um sinal do céu, uma luz, né, uma estrela, conduziu eles até o nascimento de Jesus. A palavra diz também que quando Jesus nasceu, havia cientistas, magos, né? Alguns falam reis magos, mas a gente precisa entender bem que não eram reis, eram cientistas, e essas pessoas viajaram, atravessaram os seus países para vir, atendendo aquilo que os estudos dos astros mostravam, os sinais mostravam. Olha só, eles não eram religiosos, eles eram cientistas. E eles estudavam os astros, e eles tinham visto que haveria um sinal de que estaria vindo um rei para o mundo. E eles queriam conhecer o rei. E como nós vimos aqui na nossa encenação, né, nós tivemos aqui o rei, né, nós tivemos os 3 magos lá, que eu chamo de rei mago, né, o Melquior, o Gaspar e o Baltazar. Um trouxe ouro, reconhecendo que Jesus era realeza, né, era rei. Estava nascendo ali um rei. Outro trouxe o incenso, né? Outro trouxe o incenso. O incenso porque haveria ali naquele rei também a santidade. E trouxe também mirra, né? Mirra, naquela época, as pessoas usavam para embalsamar corpos. Ali estava falando, quando o embalsamento de um corpo é para que haja uma eternidade, né? Então estava ali apontando para a vida eterna que Jesus estava representando naquele nascimento. Então, tudo isso para mostrar que Jesus, aquele menino, não era simplesmente um menino. E João 1, ele fala o quê? O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem era o verbo? Jesus. Jesus é a palavra. Então, o verbo se fez carne, a palavra diz aqui, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Irmãos, está falando o quê? Está falando o seguinte, que aquele que nasceu ali não era simplesmente um menino, Jesus. O Filho de Deus era o próprio Deus que estava lá na eternidade. Na criação do mundo, a palavra diz assim, que Deus falou assim, haja luz e houve luz. Era Jesus falando, porque a palavra, o verbo, nós estamos falando de Jesus. Estava ali o Pai, Deus, e também estava Deus Filho. Irmãos, pensa na grandiosidade de Jesus, quando a palavra diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se fez seria feito. Ali, quando nasceu Jesus, aquele menino que estava ali nascendo,
naquela condição que nós vimos aqui na encenação, estava Deus, o próprio Deus vindo ao mundo. Ali está dizendo o seguinte: o que você vê no Natal? O menino? A lembrança de um menino? Não. O próprio Deus, aquele que te criou, aquele que fez o céu, a terra, fez todas as coisas que você conhece, visíveis e invisíveis, e aquilo que você não conhece, tudo foi feito por intermédio dele, por intermédio de Jesus. Estava ali nascendo aquele que criou todas as coisas, e ele foi recebido pelo reinado do mundo inteiro, né? Todos os reis foram lá se prostrar? Não. Foram ali pastores o receber. Foram ali 3 cientistas que entendiam que haveria um sinal no céu de um grande fato que estaria acontecendo, que estaria nascendo um rei, e que eles foram ali para homenagear esse rei, mas eles não tinham ideia de que estava ali o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas, aquele que é o responsável, que deu vida para nós. A palavra diz que ele era a luz dos homens, a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Você já pensou, nós sem luz, sem direção? A palavra diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ele. Ou seja, o pecado não resiste a Jesus. O pecado foi vencido desde o momento em que ele nasceu. Já havia ali o poder de vencer as trevas. Em Jesus, naquele nascimento de Jesus, estava vindo ali o Criador. Então, quando nós falamos ali do Natal, nós estamos falando que ali estava acontecendo um fato tremendo que ia mudar a nossa história. Existe a história antes de Jesus e existe a história depois de Jesus. Se não tivesse nascido Jesus, se Deus não tivesse mandado o seu Filho, nós não teríamos condição nenhuma, não teríamos esperança nenhuma de uma vida eterna, que nós temos por conta de que Ele veio. Então, para muitos cristãos, e quando a palavra diz aqui, né, de Jesus, né, Jesus, o nome Jesus, ele era muito comum naquela época. Jesus, em hebraico, era Josué, que em grego era Yeshua, que quer dizer aquele que salva. O nome Jesus está ligado à salvação, o Salvador. Emanuel, quando foi chamado de Emanuel, é porque é Deus vindo para nós. Enquanto as religiões procuram Deus, Deus veio até nós, dando através da vida do seu Filho. Então, irmãos, nós vamos entrar aqui, Deus é tremendo, né? Nós vamos falar aqui a palavra que eu escolhi para ler, está lá no livro de Lucas, foi o mesmo que o teatro escolheu para fazer a encenação de Maria. Jesuicidência. Jesuicidência. Então, abra comigo Lucas 1, 26 a 38. O que o Senhor me colocou no coração, da mensagem para hoje, depois de toda essa homenagem linda, maravilhosa, que eu estou muito feliz dos irmãos que entregaram o seu tempo, que vale ouro, para Deus. Hoje nós passamos uma mensagem, dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor, porque Deus já deu o seu melhor para nós. E eu louvo a Deus por esses irmãos e irmãs que ensaiaram, né, um mês corrido aí, vieram, o pessoal do teatro, né, os irmãos e irmãs que vieram para o coral. Glória a Deus que isso aqui é um sinal, irmãos, de corações agradecidos. Eu sei que muitos aqui também somos agradecidos, mas assim, mostrar, o ano não pode encerrar sem a gente fazer uma festa digna para aquele que já fez tanto por nós. Nós não podemos encerrar esse ano sem trazer aqui coisas lindas, maravilhosas, de que Deus capacitou, porque o coração foram colocado aos pés do Senhor, para que Ele desse aí ao professor, né, Renato, a Débora, a cada um, a Lilian com o teatro, com a irmã Carolina, né? Isso tudo, irmãos, é uma festa para retribuir um pouquinho só de muito que Deus tem dado para nossas vidas. E a palavra que nós vamos ver aqui, que já foi interpretada no teatro, o que o Senhor tem para falar ainda para nós, do nascimento de Jesus,
que está lá no livro de Lucas 1, de 26 a 38. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ele foi enviado a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada. Alegra-te, agraciada, porque alegra-te, agraciada, porque o nome dela era Maria. O anjo veio e disse assim: o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se eu não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te descobrirá a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. E o anjo disse ainda: também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses. Por quê? Para Deus nada é impossível. E Maria então disse: aqui está a serva do Senhor. Cumpra em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Irmãos, eu quero que os irmãos reflitam, né? Essa história do nascimento de Jesus. Como Deus é amor. E Ele olha nos seus filhos e vê a família dele. Deus escolheu uma família para nascer do seu filho Jesus. Então, esse lar que José e Maria representavam, era um lar que ainda nem estava constituído. E Deus já preparou o nascimento do seu filho ali, naquele lar. E aí, nós estamos falando aqui com cada um de nós, temos uma família, que nós queremos que o Deus venha habitar em nossa casa, que o Espírito Santo venha fazer habitação em nós. E nisso aí, nós temos uma luta tremenda. Deus, assim como aquele dia, José e Maria estavam procurando uma casa, um lugar para que viesse o Filho de Deus, nascesse, Deus tem procurado moradas nos nossos corações. Tem tido batendo a porta para ver se abre coração, que nós vamos refletir nessa palavra de José e Maria aceitar uma situação tão inusitada que mudou a vida deles. Eu fico pensando, né, a situação de Maria. Pensa você, uma jovem que tinha lá seus sonhos tremendos, né? Toda jovem sonha. E ela, a palavra diz que ela já era desposada de José. A palavra desposada é porque ela tinha sido prometida. Naquela época, a criança mal nascia e o pai falava: olha, a minha filha vai casar com o teu filho, né? E ficava aquela palavra para que quando eles crescessem, já estava prometida. Por isso Maria já estava desposada de José. Mas eles não eram casados, mas era como se fosse, porque já estava certo o casamento deles. E Deus prepara o nascimento de Jesus naquele lar que ainda haveria de se constituir. Mas pensa você que é mulher, no lugar de Maria. Pensa você que naquela época, a noiva, ela tinha que estar pura, imaculada. De repente, o anjo vem e fala assim: Maria, Deus achou graça em você, e você vai ter um filho, né? E esse filho será o Filho do Altíssimo. E ela fala assim: mas como isso poderá acontecer? Como poderá acontecer se eu
não tem um relacionamento com homem algum, né? E aí tem um louvor que fala, para a gente refletir, né? Tem um louvor que fala assim, que ele fala assim, quando o anjo fala assim para Maria, descerá sobre ti, né? E te envolverá, né? Vamos ajudar aqui, se vocês lembrar. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Pensa aí, quando Jesus bateu a porta do seu coração, que ele estava assim como José e Maria, batendo nas portas daquelas casas, procurando um lugar que os abrigasse, para que ali nascesse o Filho de Deus. O Espírito Santo também tem batido nas nossas portas, do nosso coração, para ele fazer habitação. E Deus, ele sonda e conhece cada um de nós. Ele sabe dos nossos sonhos. Maria tinha um sonho tremendo. Casar-se com José, ter filhos com José, ser uma mãe abençoada, né? Ser uma esposa abençoada. De repente, irmãos, vem o anjo e fala para ela que ela vai ter um filho, mas não é do seu marido. Como é que fica uma moça grávida que não é do seu marido naquela época? Maria ficou tremenda, falou assim, mas como é que pode ser isso? E quando Deus quer entrar no nosso coração, Ele quer também mudar a nossa vida. Mas Ele fala conosco que o Espírito vai envolver a nossa vida, que a nossa alma viverá, o Espírito renovará e tudo novo se fará na nossa vida. E é uma escolha que você tem que fazer, assim como Maria fez uma escolha. Porque o anjo veio chamar para uma coisa muito linda. Tem muitas pessoas que Deus já chamou, convidou, bateu na porta para fazer morada no seu coração. E tem pessoas que falam assim, mas não, né? Eu tenho um menino aqui que não é meu filho, né? É uma situação, eu estou tão acostumada com a minha vida, vai mudar tudo. Mas Deus falou assim, não. A tua alma viverá, teu espírito renovará e tudo novo se fará. Então é uma nova vida, uma experiência. E Maria, ela aceitou aquele desafio. Maria, a palavra diz aqui, que quando Maria recebeu aquilo, que ela falou, não sei, não estou entendendo. Para mim, ser escolhida de Deus, para ser mãe de Jesus, filho de Deus, o Altíssimo, filho do Altíssimo, é uma honra muito grande, mas como é que pode ser isso? Quando o Espírito de Deus, o anjo Gabriel, aliás, fala para ela, como é que seria? Ficarás grávida, darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, que quer dizer, aquele que salva, que ele reinará eternamente. Então Maria perguntou como é que ia acontecer, e o anjo respondeu. Depois de ter essa dúvida, Maria disse aqui está a sua serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim a tua palavra. Deus está querendo que você fale o seguinte, né? Cumpra-se em mim a tua vontade, né? Que Jesus venha nesse Natal mesmo, o Jesus verdadeiro, que nós, desde hoje, nós já estejamos com esse amor de Deus assim, clamando no nosso coração, por uma coisa nova, um renovo. E esse Natal a gente vai lembrar que quando Jesus bateu na nossa porta é para se fazer tudo novo. E esse novo vai depender da gente aceitar.
E quando Maria falou assim, cumpra-se em mim, a palavra diz que o anjo a deixou e partiu, e já estava consumado. Deus está fazendo esse convite para você, que nesse Natal, né, que essa festa feliz do Espírito Santo na sua vida se cumpra em você, mas você tem que querer isso. Você quer? Amém? Então, louvado seja Deus, né? Mas aí, uma parte estava certa. Maria estava resolvida. Falou, eu aceito Jesus, ser mãe de Jesus, filho do Altíssimo. Vou ter um filho com o meu marido, ou de Deus, né? O meu marido, e aí? Ficou em segundo plano a história do José. Ela amava José. Mas ela aceitou colocar que a presença de Deus na vida dela era mais importante do que resolver o problema do casamento dela. Muitas pessoas, quando Deus chama, ele fala, primeiro eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que resolver tal coisa, que nem aquele banquete que Deus mandou chamar seus filhos lá para o banquete. Um falou, hoje eu tenho que ir no sítio ver o meu gado, o meu aparelho de animal que eu comprei, hoje eu tenho compromisso, não dá, né? Mas quando nós falamos assim, Maria falou assim, eu não quero saber, cumpra-se em mim, depois eu vou resolver essa outra parte com o José. Agora vamos para a parte de José, irmãos. Vamos para a parte de José. Se coloca agora os homens no lugar de José. José era uma pessoa honrada. A palavra diz que ele é uma pessoa escolhida por Deus já. É uma pessoa justa. Quando Deus escolheu José e Maria para que Jesus nascesse ali, ele não escolheu qualquer pessoa. Como quando ele vem para entrar no nosso coração, ele já te viu. Ele já te escolheu antes de você conhecer Deus, ele já te conhecia. E aí José era uma pessoa escolhida para Deus, para ser o padrasto. Ele não ia colocar Jesus na mão de qualquer padrasto. Ele falou assim, não, eu quero um pai, terreno lá para o meu filho, aquele que vai fazer o lugar do pai, uma pessoa justa, uma pessoa boa. E a Bíblia diz que José, quando soube que Maria estava grávida, quando ele soube que a sua mulher, a sua noiva, que ainda não era mulher, que ia ser mulher, que ele ia desposar, estava com sintomas de gravidez, aí o que aconteceu? Ele ficou muito encucado, falou assim, como é que posso? Eu vou casar. Maria sempre foi uma pessoa tão sincera, uma pessoa que me pareceu tão fiel, agora como é que pode? Ela está grávida e não é meu. O filho que ela está esperando não é meu. Maria não tinha, o filho não era do José, mas ela era filho dela. Ia nascer o filho dela, concebido pelo Espírito Santo. Mas José não. José estava sobrando naquela história. Não era pai. E aí, como é que eu vou falar que a minha noiva está grávida, né, sem ter sido minha mulher? Então, nisso, José ficou muito encucado. E ele, o que era certo naquela época, irmãos? Se você for ver aqui em Deuteronômio, né, a Bíblia fala que a lei de Deus é tão severa que se uma filha dada em casamento chegasse na noite de núpcia, ela não fosse mais virgem, o noivo tinha o dever, o direito de devolver ela aos seus pais. E José falou assim, e eu devolvo ela para os pais dela então, né? Vou chegar lá para os pais dela e vou falar que não vou mais me casar por Maria porque ela não está mais virgem, ela não é mais virgem. Mas ocorreu que ele sabia que a lei também dizia que aquela mulher, aquela moça que fosse devolvida aos pais por estar grávida, ela seria colocada em praça pública para ser apedrejada até a morte. E aí, José? Olha que confusão que José se meteu, né? Até tem quando eu tinha uns 16, 17 anos, por aí, de um louvor que falava disso aí, né? Ficou até sucesso. Sabe isso aí? Olha que foi meu José se apaixonar pela donzela de entre todas a mais bela de toda a sua Galileia, casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia.
acontecia, mas você foi amar Maria. Que fria, né? José foi amar Maria. E agora, José? Alguns falam assim, e agora, José? Como é que você faz? Se você... As pessoas, os homens, né, naquela época, né, existia uma sociedade bastante machista, né? E qualquer coisa, o homem tinha todo o direito lá, muito mais que a mulher quase não aparece. Mas José amava Maria, se ele falasse, se eu não casar com ela, não reconhecer o filho dela, ela vai ser apedrejada e vai morrer. Irmãos, quantas vezes Jesus bateu na sua porta para falar de coisas no seu coração que você tem uma escolha. Aceitar a vontade de Deus para que você viva você e a tua descendência, ou então, você, às vezes, dependendo da escolha, você coloca tudo a perder. E perdas que acontecem, tem morte. Morte espiritual, que você escolhe não falar mais com aquela pessoa. Você mata uma amizade, um relacionamento. Por quê? Porque você fala assim, eu não aceito. É um direito meu. Ele tinha o direito de falar, eu não vou mais casar com Maria porque ela está grávida. Mas ele não casar com Maria significava a morte de Maria. Não somente a morte de Maria. Nós estamos falando que, como é que Jesus viria para nós? O plano de Deus falharia? Mas Deus escolhe a pessoa certa. Deus escolhe a pessoa certa. Quando José vai dormir, antes dele dormir, ele estava já com um plano decidido. Ele falou assim, já sei. Pelo fato de eu amar Maria, se a noiva envergonha o noivo, ela tem que ser exposta a público, apedrejada até a morte. O noivo também, se ele tivesse uma situação dessa antes do casamento, ele tinha que reconhecer a responsabilidade dele casar. Mas também tinha o fato de que, se ele não casasse e fugisse, era ele o sem vergonha da história. Como tem hoje muitas pessoas que não assumem a sua responsabilidade, né, e fogem. José falou o seguinte, eu prefiro ser chamado de sem vergonha do que ver Maria morta, falar a verdade, que ela estava grávida. E ele já tinha tomado uma decisão, falou assim, vou dormir, amanhã cedo, de madrugada, eu vou fugir da cidade, vou para bem longe, e aí vai ficar o quê? O José, aquele sem vergonha, desonrou Maria e foi embora. Largou a pobre coitadinha grávida, né? E ele que vai ser o pilantra da história. E ele dormiu com esse pensamento, né? De abandonar a noiva, ser passado por sem vergonha, mas para não desonrar Maria, porque ele amava Maria. Mas de noite, a palavra diz que o anjo veio para José e falou assim, José, para com isso. Deixa essa ideia de lado, porque o filho que Maria está esperando é o filho do Altíssimo. Ela não te traiu. Ela é uma agraciada de Deus. Deus escolheu antes. Ela já tinha sido escolhida. E você, né, se você reconhece Maria como a sua esposa, porque esse é o filho do Altíssimo. É uma honra, né, você tê-lo como seu filho, porque ele é aquele que vai mudar o mundo. E José acorda todo animado e vai lá e reconhece Maria como tua esposa. Irmãos, como é duro para Deus fazer a sua obra, né? Quantas interferências existem na nossa vida, nas nossas coisas pessoais, que Deus quer abençoar outras vidas, trazer Jesus para salvar a humanidade, e olha o drama que tem que se vencer. Agora eu pergunto, quantas vezes na nossa vida, uma decisão nossa com Cristo, na vida cristã, também Deus não está colocando à prova a nossa escolha, que pode ser para abençoar vidas ou para amaldiçoar a vida. Porque Deus fala, olha, o céu e a terra eu tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. E quando nós entendemos isso,
que Deus dá sempre a escolha para que a gente seja abençoado e abençoe a nossa vida e a nossa descendência. E Deus está olhando a nossa família. Eu fico imaginando como é que tem pessoas que não escolhem Deus. Como é que tem pessoas que não querem Deus na sua vida. Como é que tem pessoas que não querem que Jesus nasça no seu coração. Como é que tem pessoas que não querem o Espírito Santo te guiando. E tem muita gente aí fora com o coração endurecido. Tem muitas famílias que vão passar um Natal triste porque não se falam. Tem muitas pessoas que não vão celebrar o nascimento de Jesus, vão trocar presentes, até aí tudo bem, né? Mas não vai ter um momento de um culto, de uma oração, agradecendo o nascimento de Jesus, que mudou a nossa história, mudou a minha vida, mudou a sua vida, e que vai fazer ainda coisas que nem os olhos viram, nem o ouvido ouviram, o que você não imagina o que Deus ainda vai fazer com o teu povo. Irmãos, tanto Maria como José aqui representam nossas famílias, que Deus tem batido as nossas portas. E o Natal está aí para que a gente mude, que não seja mais um Natal só de festa, mas de reverência ao Criador que está em nosso meio. Aquele que é Emmanuel, que é Deus conosco. Você quer um Natal feliz na sua casa, na sua família? Amém? Todos nós queremos, né? Mas Deus está falando para mim que tem 3 palavrinhas que nós precisamos aprender. 3 palavrinhas que você, marido, você esposa, você filho, você pai, você amigo, você vizinho, que às vezes nos endurece, impede de Jesus nascer, do Espírito Santo nos abençoar, fazendo a morada no nosso coração. As 3 palavrinhas, uma delas é desculpa. Vou fazer uma pergunta. Quantas vezes você falou desculpa no mês de dezembro? A segunda palavrinha, eu errei. Quantas vezes você assumiu o seu erro? Porque nós erramos, mas às vezes o nosso orgulho não nos deixa falar, eu errei. E a terceira palavrinha, me perdoa. Né? Isso aí, irmãos, são 3 palavrinhas simples, mas está fora do vocabulário de muitas pessoas. E Deus quer quebrar o espírito de frieza que há nos corações, o endurecimento de corações, que esse Natal seja um Natal de abraços, de encontros verdadeiros, não da boca para fora. Não é aquele Feliz Natal da boca para fora, não. Deus quer um Feliz Natal verdadeiro. E tudo começa quando a gente toma um passo na nossa vida. Para nós finalizarmos aqui, eu lembrei aqui que das histórias, muitas histórias que eu já contei aqui de ilustração, esses dias atrás a Ellen lembrou que tinha uma família, como muitas que você já viu por aí, família que Deus passa perto, põe até o dedo no ouvido, né? De tantas coisas feias, tantos distratos, tantas aberrações que não respeitam, não agradecem a Deus. Tinha uma família muito, assim, um distrato muito grande. E eu vou espelhar essa família de outra forma. Eu vou falar aqui de uma família pobre. Mas não só pobre, ser pobre não é problema. Mas uma família relaxada. Em que o pai e a mãe e os filhos nem tomavam banhos. Eram imundos. Não é porque não tinha água, mas é porque, eu estou falando da vida espiritual, né? Era comparado a isso. E aí, tinha os filhos, aquelas crianças que tinham assim, andavam assim com os pés no chão, andava suja, sabe, com o nariz escorrendo, o rosto sujo, né? Roupa que fazia 3 meses que não lavava, rasgado e tal. E houve uma proposta na igreja de adotar uma criança no Natal. E vestir uma criança. Nós já fizemos isso aqui, né? No orfanato, 2 anos já atrás, já fizemos isso. E aí, uma família escolheu uma menininha que era dessa casa, que ela tinha mais 4 irmãos, o pai e a mãe,
tudo assim, a casa, aquela sujeira, né? Aquela imundícia, as roupas sujas. Aí aquela mulher escolheu uma menininha de 5 aninhos para vestir no Natal. E ela falou para ela o seguinte: você me deixa levar ela, que eu vou dar um banho de loja nela e vou trazê-la para passar o Natal aqui com vocês, depois de dar todos os presentinhos para ela. E aquela menina, ela levou para casa, cabelo todo enrolado, que fazia não sei quanto tempo que não penteava. Ela deu banho nela, passou um óleo no cabelo, alisou, preparou e comprou para ela um vestidinho azul, que era a coisa mais linda. Aquela menina parecia uma Cinderela, com sapatinho novo, roupa nova. E aquela menina, depois de ganhar os presentes, almoçar com eles, ela levou à tarde de volta para a casa dela. Quando aquela menina chegou lá em casa, que os pais, naquela sujeira, olhavam aquela menina bonita. Eles também eram bonitos, mas estavam sujos. Eles também eram decentes, mas estavam indecentes. Aí quando o pai vê aquela menininha bonita, limpa, falou: poxa vida, nós também temos banheiro, nós também temos pente, nós também temos... E eles foram lá, falou assim: como é que eu vou ficar perto dela tão bonita e eu tão sujo, tão feio, tão desarrumado? Então, aí a mãe falou assim: eu vou tomar um banho também. E a mãe foi para o banheiro e se preparou. E passou um perfume, e cuidou e tal. E voltou e ficou do lado da menininha. Aí o pai falou assim: agora como é que eu fico perto delas? O pai falou: agora eu tenho que passar a barba, eu tenho que tomar um banho. Fazia mais de 4 meses que ele não via água. E ele foi lá e tomou um banho também, ficou todo cheiroso, pôs roupa, né? Porque eles iam passar um Natal, um dia ali, como todos os outros. Assim, sujos, né? Mal vestidos, maltrapilhos, e com tudo ali para se cuidar. Aí a mãe falou assim: olha, os outros também vão entrar no chuveiro. Aí os meninos não queriam, falaram: vai ter que tomar banho, sim. E cuidou de todos. E daqui a pouco, na hora do jantar, a família estava sentada na mesa, a menininha do vestido azul, fez a mãe ficar bonita, fez o pai ficar bonito, fez os irmãozinhos todos ficar bonitos. E todos naquela casa ficaram lindos, porque eles já eram lindos. Na nossa vida, irmãos, Deus nos fez lindos. E Deus nos dá a escolha de sermos os maltrapilhos, quando nós falamos nas escolhas de falar palavras grossas, de machucar um ao outro, ao invés de cultivar o amor, o respeito e trazer a verdadeira presença de Cristo na nossa vida. Então, hoje, né, para nós encerrarmos, Deus está falando para nós: faça a diferença nesse Natal. Não só nesse Natal, mas que seja um de muitos Natal. Faça um culto no seu Natal. Separa um momento para agradecer a Deus. Mesmo que tenha pessoas que não queiram, fala: não, nós vamos orar aqui agradecendo a Deus. Porque até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Satanás já tentou, irmãos, destruir cada um de nós. Ele já tentou se ir andar, mas Jesus, ele se colocou na cruz por nós. Jesus venceu todos os nossos pecados. Jesus já derramou sangue na cruz. É só nós tomar posse e falar: eu quero esse Jesus na nossa casa. Eu quero o Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida. Amém? Então, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração e depois eu convido o coral para fazer um último momento, para a gente encerrar essa festa grandiosa para Jesus. Feche seus olhos, Pai. Que maravilha, Senhor Deus, poder celebrar o Natal, sabendo que naquele dia o Senhor, sendo Deus, se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabendo que naquele dia o Senhor fez uma escolha terrível de dar o teu filho, sabendo que ele ia ter que morrer para que nós vivêssemos. E naquele dia aconteceu uma coisa grandiosa, porque os céus se movimentaram para mostrar a sinalização que estaria vindo ali mais do que um menino. Estaria vindo ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estaria vindo ali aquele que ia mudar a nossa história. Estaria vindo ali naquele nascimento a nossa esperança. Oh, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos
permitiu estar todos aqui reunidos. Quantas famílias aqui, Pai, que ouviram hoje o verdadeiro sentido do Natal. Nós pedimos, Pai, que o Espírito Santo esteja entrando no coração, já entrou no coração. A Tua palavra diz que o Senhor é Emmanuel, é Deus conosco, que nós possamos levar para nossas casas esse Deus, e levar para nossa casa, Senhor Deus, o rastro do céu. Pai querido, tira todo o espírito de divisão, de intriga, de futrica, de todas as coisas, Pai, que tem tirado a nossa paz. E nós abrimos espaço para o príncipe da paz, para aquele que é o Pai da eternidade, aquele que é a nossa luz, a luz do mundo. Nós abrimos espaço para esse verdadeiro Jesus entrar no nosso coração hoje. E no Natal a gente poder celebrar, Pai, verdadeiramente essa grandiosidade que foi o Senhor ter permitido que Ele viesse ao mundo, porque não havia chance nenhuma para nós sonharmos em estar com o Senhor na eternidade. E hoje, porque Jesus nasceu, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus morreu naquela cruz por nós, nós podemos crer no amanhã. Porque Tu és Deus amoroso, Tu és um Deus tremendo na nossa vida, Tu és Deus fiel. Um Deus que capacitou a irmã Angélica, que está subindo hoje ao púlpito, fazendo essa festa grandiosa. O Senhor permitiu que a Cida viesse de Sorocaba aqui, ver esse Jesus que nós servimos. O Senhor permitiu a cada família, a cada visitante estarmos aqui, tomando conhecimento de uma grande obra que foi feita, que os céus se movimentaram para que Jesus viesse à terra e nos trouxesse a paz. E é essa paz que eu peço para cada lar aqui, Pai. É esse vestidinho azul, Pai, que nós possamos colocar nas nossas vidas, Pai. Esse vestidinho azul quer dizer uma roupa nova, largar o orgulho de lado, pedir perdão pela grosseria, pela inconsequência dos nossos atos, das atitudes que nós tomamos que contrariou totalmente aquilo que o Senhor desejou. Mas como Tu és um Deus misericordioso, como és um Deus que perdoa, eu peço que o Senhor nos perdoa, Pai. Como nós pregamos aqui há um domingo atrás, o Senhor diz que nós temos que procurar a paz com todos. Não é só querer falar, você quer voltar a falar comigo? Não. É procurar a paz. E a paz nós temos que procurar, enquanto nós não acharmos, nós não podemos parar de procurar a paz com aquela pessoa, aquele irmão, aquela pessoa que de uma forma ou de outra, nós rompemos o relacionamento. Às vezes na própria família, Pai querido, pessoas estão indo para o inferno porque nós não amolecemos o coração para ir pedir perdão ou para levar o perdão. E nesse Natal, Senhor Deus, é um momento de encontro. Que seja um Natal não somente o dia 25, mas todos os dias da nossa vida seja Natal, Pai. Que o menino Jesus nasça todos os dias no nosso coração. Que o Espírito Santo esteja presente, nos guiando e nos dirigindo, Pai. Nós te agradecemos a oportunidade de louvar ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.